Você já teve alguma experiência com a morte? Como é que as pessoas veem a morte? Seria a vida um contraponto para a morte? Seria a morte um contraponto para a vida? Mas como seria essa sequência? Vida, morte, depois vida depois da morte? Ou será que a morte tem sentidos diferentes, para pessoas diferentes? Para a gente descobrir isso, eu convoquei um grupo de pessoas para falarem sobre suas concepções de morte. Mas eu não disse muita coisa para elas não, só perguntei: qual a sua concepção de morte? Como você vê a morte? É claro que cada um respondeu de acordo com o seu lugar social. Eu sou o professor Peter Sana e vou trabalhar com vocês esse tema hoje. Solta a vinheta! Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar para vocês a nossa parceria com a Vôlei. Para quem quiser, é só acessar. Nesse primeiro momento, eu pedi para um sambista, uma indígena, um espiritualista e um psicólogo. Eu pedi para eles que me dessem seu posicionamento de acordo com aquelas perguntas que eu falei. O que significa a morte para um sambista? O que seria a morte para um indígena? E a morte para um psicólogo? Assim como, o que seria a morte para um espiritualista? Fica com a gente até o final e você vai ver todas as visões desses grupos diferentes. Se liga aí. Olá, boa tarde, meu nome é Léo Vieira, eu sou professor de inglês, intérprete e tradutor, e eu estou aqui a pedido do meu amigo Peter Sana para falar um pouquinho da questão da morte. Todo mundo tem uma visão particular da morte, né? Embora muitas pessoas pertençam a certos grupos religiosos que tendem a ver a morte de uma certa forma, cada pessoa tem um jeito muito particular de ver a morte, um jeito muito único, que pertence a somente elas mesmas. Eu sou espiritualista, né? Então não significa exatamente que eu sou espírita, kardecista ou candomblessista ou umbandista. Na verdade, a pessoa que é espiritualista, ela pertence a uma certa ideia de que a vida continua após a morte. Existe a questão toda do espírito, da consciência, e várias outras religiões estão ligadas a isso, não exatamente o espiritismo. Eu particularmente estou muito mais inclinado à conscienciologia, que é o estudo da consciência, da imortalidade da alma. E as pessoas que estudam a conscienciologia, elas tendem a ver a coisa toda do mundo espiritual, da imortalidade da alma, de espíritos, de uma forma mais científica, e é isso que eu busco, que eu tento ir atrás. E dentro da conscienciologia, a morte se chama dessoma. É um termo muito particular, muito acadêmico para eles. Eu vou tentar fazer uma analogia bem interessante aqui, ou talvez não, mas vou tentar fazer uma analogia para ver se a gente consegue entender um pouco melhor como é que é a questão da morte para nós espiritualistas. Imagine que existe uma rádio e ela opera em 3 frequências, grosseiramente falando, 3, que é o corpo físico, que é a matéria, o corpo espiritual e o corpo mental, né? Nós encarnados que estamos vivendo no corpo físico, nós estamos vibrando nessas 3 frequências ao mesmo tempo. E quando acontece a morte do corpo físico, seja lá qual for o motivo pela dessoma, a gente deixa o corpo físico para trás e continuamos vibrando nessas outras 2 frequências. Ou seja, a morte ela nada mais é do que uma mudança de frequência do corpo físico para o corpo espiritual, para a gente poder atuar definitivamente no corpo espiritual e, consequentemente, um dia voltarmos à matéria, voltarmos ao corpo físico por intermédio da reencarnação. Então, basicamente é isso. É como nós espiritualistas vemos a ideia toda da morte. A morte ela não é o fim, a morte ela é apenas uma passagem de uma frequência para outra, e no universo nada se destrói, nada desaparece, a gente simplesmente se transforma em alguma outra coisa. Não existe desperdício no universo. Eu espero que eu tenha passado um pouco da minha visão, demonstrado com clareza um pouco da minha visão sobre a morte. E um abraço a todos e obrigado, Peter, por essa oportunidade, e a gente se vê. Até mais. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Gouveia, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Estou aqui para atender um pedido do professor Peter Sana e nesse momento vou falar como sambista, que sou compositor desde os 15 anos, já tenho 60, portanto há 45 anos compondo sambas enredos para as escolas de samba, né? A minha escola é o Arranco do Engenho de Dentro, mas também já participei, já fui compositor da Unida Tijuca, Capixosa e Pilares, ganhei samba nas duas escolas e no Arranco diversas vezes também consegui chegar ao campeonato. Também sou intérprete de samba enredo na Avenida desde os 16, entre os 15 e os 16 fui intérprete. Comecei minha carreira como intérprete. Nesse momento, o Peter me convida a falar sobre a questão da morte. No samba, na escola de samba, a morte é tão doída quanto em qualquer outro lugar. Mas nós temos alguns rituais, e eu vou explicar a vocês brevemente como esses rituais funcionam. Se a pessoa tem alguns anos apenas na escola, o nosso ritual é de comparecimento sempre de um grupo ao enterro, ao velório, né? Simplesmente levando a nossa bandeira da escola de samba em homenagem. Um grupo vai representando a escola e também o instrumento chamado surdo vai fazendo a marcação em todo o percurso daquele cortejo. E o surdo só para de tocar quando se encerra a cerimônia. Evidentemente que estamos falando de tempos anteriores à pandemia. Isso é um ponto. Quando falece na escola de samba alguém que tem muitos e muitos anos de dedicação à escola, isso se chama baluarte. Um homem ou uma mulher ou qualquer outro gênero que queiram, isso não tem problema para nós, que se dedica à escola de samba. E é uma marca, tem a cara da escola de samba. E geralmente eles estão presentes na bateria, alguns, né? Na ala das baianas, na harmonia. E estão presentes também em outras alas, por exemplo, a ala da velha guarda e a ala dos compositores, evidentemente. Aí, nesse caso, o baluarte recebe todo esse tratamento que eu já coloquei para vocês e, posteriormente, a escola faz uma homenagem na quadra, dá o nome de uma sala da escola de samba ao baluarte ou coloca uma placa marcando a passagem do baluarte pela escola de samba. E no samba é passagem para uma outra vida de quem ouviu e viu a nossa história. Aquele que se expressou pela escola, contou essas histórias e as histórias que não foram contadas que ele ou ela carrega para sempre, para a eternidade. Isso para nós é a morte. E a continuação são as novas gerações que chegam à nossa escola todos os anos para dar continuidade e quem sabe um dia virarem também baluartes. Portanto, assim a gente trata a morte na nossa escola de samba. Muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço. Falar sobre a morte para o psicólogo. Antes de qualquer coisa, falar quando perguntam assim, como é a morte para o psicólogo? A gente precisa pensar do que é a morte para as psicologias. A psicologia ela não é uma só, elas são muitas. Então, psicólogos que atuam e acreditam em psicologias, né, em suas variadas vertentes, podem ter uma percepção diferenciada do fator morte. E o que eu gostaria apenas de externar brevemente é algo que eu acredito que seja mais um consenso entre todos os psicólogos e todas as psicologias. É o entendimento que nós temos de que existem muitas formas de morte, não apenas a física, que seria, em termos mais simples, a ausência da atividade altamente organizada que representa a vida. E são a morte do cunho. Essa é biológica, existe a morte de cunho social e a morte de cunho também existencial. Há exemplo de pessoas vítimas de discriminação, vítimas de preconceito e que vivem uma relação social, uma relação parental, tanta toxicidade, eu acho que é importante usar esse termo, né, que está circulando atualmente entre as pessoas, a ideia de toxicidade, né? Às vezes é uma vida tão tóxica, tão intoxicada, que quando a gente fala, por exemplo, do suicídio, entende-se que ele não seria um se matar, e sim um terminar de morrer, porque a pessoa já tinha um processo de morte em andamento diante das circunstâncias de sua própria vida, que inclui também todas as exclusões sociais que essas opressões, esses preconceitos ocasionam, ou seja, trazendo também um processo de morte social através de tudo aquilo que ela é privada por causa desses processos de exclusão. Morte é entendido também como um processo de transformação, são os nossos processos de luto, os nossos processos de mudança. E é importante ressaltar que encarar o fato de que nós morremos, de que as coisas morrem, isso não nos faz termos menos vida. Pelo contrário, entender que nós morremos
tem todo um potencial para fazer com que a vida seja vivida com mais vivacidade, vou usar essas redundâncias para dar ênfase, e com muito mais vigor, com muito mais vontade, com muito mais sentido e com muito mais felicidade. Isso são as potências. Agora, depende do que nós nos apropriamos da nossa consciência de que a vida acaba. A Carolina Potiguara, eu pertenço ao povo Potiguara da Paraíba, Tchemaricapã, e estou muito feliz hoje para participar desse nosso encontro, né, que fala aí da morte, né, da passagem dos nossos antepassados. Para nós, povos indígenas, a morte representa um encontro aos antepassados, aos ancestrais da nossa terra. Nós acreditamos que a morte, quando chega, antes da morte chegar, nós indígenas, nós da tradição Tupi-Guarani, que somos do tronco Tupi-Guarani, nós acreditamos que a morte, nós somos avisados, os nossos pajés, os nossos curandeiros são avisados sobre a morte. Isso que nós estamos vivendo hoje faz parte do mundo juruá, do mundo do que a civilização do juruá trouxe, da industrialização do juruá, do capitalismo, e isso não é da nossa sociedade indígena. E a morte pra gente é muito sagrada. Ela ocorre no momento certo, quando o Inhanderu nos concede a essa passagem. E os mais velhos da nossa aldeia são comunicados, né, que um ente querido vai fazer a passagem. E depois que ela acontece, as pessoas que desencarnam, né, que vão desse mundo material para o céu, nós fazemos muitas festas, nós celebramos muito. Os mortos, para nós, têm um lugar central, tem um lugar fundamental. É da boca de nossos ancestrais que nós reverberamos muitas das nossas ideias. Nós ouvimos muito, damos muito valor e ouvimos dentro dos nossos contextos indígenas, nós ouvimos muito os nossos antepassados falarem conosco. Essa comunicação com o sobrenatural, com os pássaros, com a cobra, com os rios, com as estrelas, com a lua, com o sol, faz parte do nosso mundo espiritual, da nossa cosmogonia indígena. E nós, Tupi-Guarani, damos muito valor aos antepassados, à morte, né, e aos que se foram. E nós acreditamos, nós temos um ritual sagrado que toda a aldeia para, as mulheres, os homens, as crianças para cantar, e inclusive a importância da música, né, nos rituais e nos rituais da morte. E além da música, nós fazemos um ritual para nos comunicar com os mortos, que é o choro. Então a gente começa a chorar. E a gente faz uma pintura, que é a pintura dos mortos. E nós acreditamos, nós indígenas, porque na sociedade brasileira a gente testemunha muitas religiosidades de várias matrizes. Matriz africana, matriz judaico-cristã, matriz protestante, matriz budista. Então são várias matrizes de outras regiões que são diferentes a nós, povos indígenas. E nós, povos indígenas, com os nossos mortos, nós temos muito carinho. Nós construímos totens e furnas funerárias próprias para os nossos mortos, canções próprias para os nossos mortos. E nós acreditamos, nós indígenas, nós acreditamos que os mortos, nós não chamamos de mortos, nós chamamos de antepassados, que os antepassados, eles falam, e nós precisamos ter ouvido para ouvir a voz e o que os nossos ancestrais ou antepassados falam. É muito bonito para nós. Nós não aceitamos, por exemplo,
flores dentro de casa. Para nós, indígenas, para a cultura Tupi-Guarani, flor significa morte. Se você der uma vela, acender uma vela e trazer flores, para nós, indígenas, simboliza a morte. Você está trazendo a morte, está desejando a morte, diferente de outros povos. E nós cantamos muito para os nossos mortos. E nós acreditamos que os ancestrais estão vivos. E depois que que nós fazemos a passagem, que nós desencarnamos, isso que é importante ressaltar aqui para vocês, que é diferente de várias outras culturas. Nós acreditamos que depois que a gente faz a passagem, o nosso espírito, nós acreditamos muito no espírito, o nosso espírito se transforma em flor, o nosso espírito se transforma em pássaro, o nosso espírito se transforma num grande animal protetor das florestas, o nosso espírito se transforma em estrela, o nosso espírito se transforma em lua. Então nós temos nomes para isso, e cantos. E os pajés, os nossos grandes pajés se reúnem, e as benzedeiras e rezadeiras se reúnem para celebrar o culto aos nossos antepassados. Próspero Ano Novo! A gente se vê daqui a pouco. Só não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber de primeira mão tudo que a gente lançar aqui.